JRPG é um dos meus gêneros favoritos da vida, e toda vez que eu tenho a oportunidade de poder jogar um novo título, eu me empolgo bastante. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Octopath Traveler 0, game que lança no dia 4 de dezembro de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e PC. Eu tô jogando antecipado a convite da Square Enix. Obrigado, pessoal. Eu ainda não finalizei, não. Tô com cerca de 20 horas. Eu acho que eu não tô nem perto de acabar, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Por isso, esse vídeo vai ser sobre as minhas primeiras impressões, tá? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o jogo, a gente vai conversar sobre um monte de coisas. Eu espero que vocês possam ficar até o final para saber um pouco mais sobre esse novo game que, eu já adianto, tem me agradado muito, mas não sem alguns probleminhas. Então vamos lá. Octopath Traveler 0 é o terceiro game principal da franquia Octopath Traveler, e o primeiro game chegou em 2018, fez barulho na comunidade de JRPGs pelo seu visual maravilhoso, o hoje famoso HD 2D, que vocês estão vendo aí no fundo, que mistura elementos modernos como iluminação dinâmica, ambientes 3D, sonorização e muito mais, com personagens em pixel art retrô. E fez sucesso também por conta dos seus elementos de jogabilidade. Nesse game, a gente poderia escolher um dos 8 personagens diferentes para viver as suas histórias, seguir os seus caminhos na ordem que a gente preferisse, e a sua gameplay trouxe alguns elementos dinâmicos pro gênero, como o combate rápido e frenético, que não deixa de lado elementos estratégicos que a gente espera de um JRPG. É sempre legal quando a gente pode ver novas IPs, ou seja, novos jogos que chegam meio que do nada e conquistam o público, abrindo espaço para virarem franquias, e foi o que aconteceu aqui. Corta então para 2025 e Octopath Traveler 0. Esse game seria uma prequel aos outros jogos, ou seja, a sua história aconteceu antes, daí o título ter esse nome, ter o 0 ali. A história é um pouco mais focada e coesa se comparada ao primeiro jogo, mas não tão envolvente se comparada ao segundo, que melhora demais esse quesito. Aqui, a gente controla um único protagonista, ao invés de escolhermos um dos personagens para acompanhar a história, como era no primeiro. O nosso protagonista mora em uma cidade chamada de Wishvale, que sofre um ataque brutal logo no começo e é destruída. Pessoas morrem e ele sobrevive por pouco e depois vai atrás dos 3, abre aspas, chefões, por assim dizer, que causaram a destruição. A partir daí, a história principal vai se desenrolando em cima dos temas como fama, fortuna e poder, anéis e deuses, bem como conspirações e eventualmente eventos que afetam o mundo inteiro. Até onde eu tenho gostado da história principal. Os 3 inimigos iniciais são interessantes e envolventes, tem muita morte, acontecimentos marcantes e eventos muito legais, e às vezes até meio sombrios que eu não tava muito esperando, tá? Resta ver se ela vai se sustentar assim até o final, já que um dos pontos fracos do primeiro Octopath Traveler, e que eventualmente resultaram em eu acabar dropando o jogo depois de muitas horas jogadas, eram as histórias desconexas que muitas vezes enjoavam em alguns personagens, coisas que eles melhoraram bem no segundo, como a gente já falou, e até o momento também melhoraram em Octopath Traveler 0. Aqui, seguindo a ideia de liberdade dos outros Octopath Traveler, você escolhe qual história você vai seguir primeiro. Quem que é o inimigo ali que você vai atacar primeiro e qual vingança você vai buscar primeiro. Inclusive, podendo fazer essas missões alternadas se você quiser. Foi o que eu fiz, já que as missões do jogo possuem níveis indicados para serem feitas. Por exemplo, a primeira missão pode ter, sei lá, um nível geral 8, que significa que é recomendado ser nível 8 ou mais para poder fazer essa missão. Já a segunda missão desse mesmo caminho vai pedir uma missão nível 13, e aí você vai ter que fazer outras coisas até pegar o nível 13 para poder continuar. Então isso me forçou aí alternando essas missões iniciais. Apesar de te permitir fazer escolhas, o jogo também acaba por limitar o nosso leque de opções com o nível requerido de cada área do mapa. Toda vez que você entra em uma área nova, Octopath Traveler 0 te fala qual nível daquela área, o que significa que se você tiver um nível menor, provavelmente não é o momento de explorar ali e você vai morrer facinho se você insistir. Por exemplo, é comum encontrar uma região, sei lá, nível 4, com vários caminhos, um deles leva para uma outra região nível 6, o que indica que talvez seja uma boa você dar uma farmadinha ali no nível 4, depois pegar o nível 6 e seguir para a nova região de nível 6. Mas, nessa mesma região nível 4, você às vezes pode encontrar um caminho, sei lá para baixo, e vai te levar para uma área que é nível 18, o que significa que provavelmente você vai ter que voltar a essa área bem mais tarde no jogo. Essa certa liberdade que a franquia traz, e em especial Octopath Traveler 0, é uma faca de 2 gumes. Você pode explorar o jogo na ordem que você preferir em vários momentos, se engajar com missões paralelas, etc. Mas isso significa também que, dependendo de onde for, vai muitas vezes encontrar itens que nenhum personagem da sua equipe ainda pode usar, porque você desbloquearia um personagem com uma classe que pode usar o equipamento indo em uma outra área. Então o negócio aqui é não pensar muito nisso e ter paciência, decidir onde você quer ir, seguir o seu caminho, ser feliz, é isso, sempre focando no nível da sua equipe para guiar quais missões você vai escolher. Um ponto negativo, no entanto, é que se o jogo me envolveu nas missões principais,
O mesmo não dá pra dizer das missões paralelas. Muitas delas são missões de procurar pessoas ou itens e que não empolgam tanto, mas que às vezes você acaba tendo que fazer porque é uma maneira de conseguir experiência pra subir o nível da equipe e seguir adiante nas missões principais. Porém, e agora como um ponto positivo, Octopath Traveler 0 traz dublagem pras falas da história principal, o que acrescenta um ponto extra na imersão e assim como em Final Fantasy Tactics The Evilest Chronicles, garantem também dinamismo a todas as cenas. Say, what do you think about grafting the wood this way? That ain't half bad. Nice work, Steve. E, como melhoria de qualidade de vida, o usuário pode optar por escolher se as conversas do game vão exigir apertar um botão para avançar, se elas avançam normalmente ou se avançam em uma velocidade aumentada, bem como pular completamente a cena se assim desejar. A parte sonora do game tá bem legal, as músicas chamam a atenção, são um ponto forte no jogo e isso é legal demais. A trilha sonora aqui é incrível, a Square Enix costuma mandar muito bem nesse quesito, então a gente não precisa passar muito tempo falando sobre isso. Músicas épicas tocam em momentos épicos, músicas tensas em momento de tensão e musiquinhas gostosas tocam em cada cidade, como toda boa trilha sonora de jogo deve ser. Curiosamente, o Octopath Traveler 0 nasceu de uma adaptação de um jogo mobile da franquia chamado Octopath Traveler Champions of the Continent, que era um game focado em gacha e muitos personagens para desbloquear lá no celular. Talvez por isso, o Octopath Traveler 0 rompa com a ideia dos dois jogos principais de usar 8 personagens e passe a ter uma variedade enorme deles. Eu, com cerca de 20 horas, já desbloqueei uns 15. Mas aparentemente o jogo tem 30 personagens jogáveis, o que me lembra JRPGs como Chrono Cross, por exemplo, onde você tinha uma quantidade absurda de personagens para desbloquear e podia escolher quem você tivesse mais afinidade para poder participar ali da sua equipe. Quantidade de personagens é uma faca de dois gumes, galera. Eu não sei vocês, mas eu, como jogador de JRPG, torço muito para os jogos terem muitos personagens jogáveis. No entanto, como os criadores precisam desenvolver um mundo e história coesas, como todo jogo tem um escopo de tamanho, prazo e orçamento, o que ocorre é que quanto mais personagens jogáveis se adiciona, mais complexas vão ficando todas as decisões do game. E no fim, acaba que é difícil conciliar quantidade com qualidade ou profundidade. O resultado disso é que alguns personagens podem acabar sendo esquecidos no rolê, tendo pouca importância ou mesmo sendo totalmente descartáveis. Eu não sei se vai ser o caso aqui em Octopath Traveler 0, já que eu ainda preciso desbloquear muita gente, mas já consigo sentir que em alguns personagens que chegam na minha equipe, eu não me identifico com eles, eu já largo direto ali como reserva, embora seja essa a intenção quando se tem um elenco de 30 personagens jogáveis, que você tem que escolher 8, e a gente já fala sobre isso, eu ainda não consegui me decidir se isso vai ser algo positivo ou negativo. Um outro ponto que a gente tem que considerar é que quanto mais personagens, mais itens são necessários para deixar todo mundo forte. E itens nesse game não são baratos, galera. O gerenciamento ali do que você vai ganhando, do que você vai comprando é realmente apertado, o que eventualmente vai te fazer escolher seus personagens favoritos e deixar pra lá com equipamentos podres aqueles que não te interessam. Porque se você quiser comprar item bom pra todo mundo, você vai à falência. E a princípio, cada um dos personagens se junta na sua equipe por alguma razão, e até o momento não houve muito desenvolvimento desses personagens, além das suas histórias iniciais, a missãozinha que faz ali pra poder se juntar à sua equipe, no sentido de terem mais linhas de missões que aprofundam quem são esses personagens, ou dão pra eles muita importância. Não sei se isso vai mudar de agora pra frente ou em algum momento do jogo. Dito isso, o Octopath Traveler 0 tenta pelo menos compensar essas questões que a gente falou aqui sobre personagens com um sistema de batalha muito legal, galera, que te permite usar 8 personagens em luta ao mesmo tempo. É gente pra raia. E isso me chamou a atenção de maneira muito positiva. É legal demais ver o pessoal andando em fila indiana enquanto a gente tá explorando todos os 8, e isso dá a eles um pouco mais de importância e faz a gente se conectar um pouquinho mais com os personagens que a gente se identificar mais pra botar na nossa equipe. Além disso, o jogador tem uma quantidade absurda de possibilidades e estratégias que pode montar se quiser. Pra gente entender isso, eu preciso falar pra vocês sobre uma das mecânicas mais importantes de qualquer JRPG, o combate. O combate em Octopath Traveler 0 segue a ideia da franquia de ter inimigos com pontos fortes e fracos, e você vai descobrindo isso através da tentativa e erro ou usando magias que revelam esses dados. Cada personagem pode usar 2 armas diferentes dependendo da sua classe, e você pode alternar entre essas armas durante o combate.
Os inimigos possuem escudos com uma quantidade de ataques que recebem para que a gente possa quebrá-los e deixá-los sem agir por 1 ou 2 turnos completamente vulneráveis. E esse escudo vai caindo toda vez que a gente acerta o inimigo com uma arma que é, pegando aqui um termo de Pokémon emprestado, super efetiva contra ele. Por exemplo, digamos que o inimigo seja fraco contra ataque de espada, faquinha, machado, arco e flecha e leque. Se você bater nele com uma dessas armas, o escudo vai caindo a cada ataque que você der, até você chegar em 0 e quebrar esse escudo. Cada inimigo vai ter uma quantidade de ataques que precisa tomar até esse escudo poder quebrar. E quebrando esse escudo, ele vai ficar vulnerável, vai tomar mais dano e não vai te atacar por 1 ou 2 turnos. E aí você pode causar o máximo de dano que você puder, ou então, como eu prefiro fazer, usar esse momento de vulnerabilidade para reconstruir os seus pontos de batalha, para depois que o escudo retornar, você atacar mais um monte de vezes e quebrar o escudo novamente, fazendo o inimigo estar sempre ali à mercê da sua estratégia, tá? Cada ataque que você acumula BP ou pontos de batalha, você pode usar esses BP para atacar mais de uma vez por turno. Então você combina essas mecânicas e consegue que um mesmo personagem possa bater 2, 3, 4 vezes com apenas um turno. E aí, com isso, você vai montando a sua estratégia de combate. Além disso, como são 8 personagens jogáveis durante o combate, Octopath Traveler 0 divide em 2 linhas de 4 personagens cada. A linha de frente é o pessoal que vai atacar e é geralmente quem vai sofrer os ataques inimigos. A linha de trás são 4 personagens que vão funcionar como uma espécie de jogador reserva, por assim dizer, que você pode trocar quando você quiser para utilizar ele em batalha na linha de frente. Enquanto estão na linha de trás, ao final de cada turno, eles recuperam um pouco de HP e de mana, enquanto na linha de frente eles não têm essa recuperação. Então agrega mais aí para sua estratégia. Quem que você vai botar ali atrás para se curar um pouquinho enquanto o da frente tá atacando e por aí vai, tá? E assim, a luta se desenvolve, ganha muitas camadas de estratégia e você segue jogando. Você pode colocar um guerreiro na linha de frente, um curandeiro na linha de fundo e alternar entre eles, ou colocar personagens com armas diferentes na frente e atrás e ter 4 opções diferentes de armas por personagem por turno, enfim, fica a seu critério. O ideal é ter sempre uma equipe diversificada o suficiente para te dar vantagem em várias possibilidades de encontros. Se fosse para opinar aqui, eu diria que o sistema de batalha de Octopath Traveler 0 é um dos sistemas mais legais de batalhas de JRPGs que a gente teve nos últimos tempos e da franquia toda como um todo, tá? Porque ele é frenético, dinâmico, estratégico, mantém o jogador engajado de uma maneira diferente, cada personagem tem ali o seu valor pelas armas que tá usando, vai quebrar os escudos do inimigo e vai em uma linha diferenciada de outros JRPGs que estão optando por apertar botões de ação para poder ampliar o nosso ataque ou diminuir o dano que a gente toma, que também é uma estratégia viável de fazer esses combates serem engajantes, tá? Um outro ponto interessante é que a Square Enix tem adicionado melhorias de qualidade de vida em seus RPGs de turno, e aqui não é diferente. É possível acelerar a velocidade das batalhas, o que as torna mais velozes e frenéticas, menos entediantes, e o jogador não se sente desperdiçando o seu tempo tendo que ver o inimigo ir lá bater e tudo mais. Fica bem legal. Se o game avança em alguns aspectos, ele mantém um elemento que pode ser amado ou odiado, depende do jogador. Os encontros aleatórios, ou seja, para você que não sabe o que eles são aquelas lutas que acontecem aleatoriamente quando você tá andando nos JRPGs. A gente tem percebido um movimento nesses RPGs de acabar com esses encontros aleatórios, dar ao jogador mais liberdade de escolha na sua progressão ao colocar os inimigos em tela, permitindo que se engaje na luta ao se aproximar deles ou saia de perto e siga adiante se assim desejar. O Octopath Traveler 0 segue na linha de utilizar esses combates aleatórios, mas adiciona também a possibilidade dos nossos personagens andarem, o que reduz a frequência dos encontros, ou então correrem, o que faz você ir mais rápido pelo mapa, mas também aumenta a frequência dos encontros aleatórios. Deixando um pouco do combate de lado, vamos falar agora de uma outra mecânica introduzida em Octopath Traveler 0, que é um dos chamativos que diferencia o jogo dos outros, a capacidade de construir a sua cidade. Isso mesmo, lembra que a gente falou de Wishvale, a cidade do protagonista, que ela é brutalmente atacada no início do jogo, destruída e tudo mais? Pois bem, um dos objetivos do jogo inteiro acaba sendo reconstruir a cidade para honrar os que morreram ali e todo mundo viver feliz numa nova cidade que não foi destruída, né? E para isso, você tem toda uma linha de missões que vai permitindo você ir construindo e melhorando a sua cidade, bem como certa liberdade de escolher onde colocar os elementos, os itens e as coisas. Por exemplo, eu posso construir uma casa, escolher onde ela vai ficar dentro de uma área específica, escolher qual personagem que vai morar naquela casa, e aí você vai ganhar algum bônus de acordo com cada personagem, colocar estrada, item decorativo, criar minha própria versão de Wishvale que vai ser diferente da sua. Isso significa que parte do jogo vai ser encontrar NPCs que podem ser convidados para morar nessa nova cidade e preencher requisitos para convidá-los a morar por lá.
enquanto você vai subindo o nível da cidade, construindo novas coisas como fazendinha, bar e etc. E é bem legal, galera, dá certa liberdade pro jogador. O problema é que, devido à perspectiva do game, eu me frustro toda hora, porque às vezes construir uma casa vai colocar ela na frente de outra casa, e aí você não vai conseguir ver o caminho que você precisa para passar entre as casas, e aí você é impedido de ver esse caminho, de andar pela cidade, além da gente estar sempre limitado em número de construções, de acordo com o nível que a cidade se encontra e o progresso das missões de reconstrução. Por outro lado, para construir a cidade você vai precisar de materiais, e os materiais aparecem aleatoriamente nos mapas, o que acaba por fomentar a exploração desses mapas e te incentiva a ir para um lugar ao outro, por exemplo, andando, ao invés de usar a viagem rápida. Isso ajuda também a ir treinando o seu time, farmando um pouquinho, então meio que mata dois coelhos em uma cajadada só, e fomenta a exploração e você passar um pouquinho mais de tempo com aquele mundo. Por outro lado, tem a questão dos encontros aleatórios, que se você se incomoda com eles, explorar o jogo vai ser uma tarefa árdua. Então, acaba que depende do jogador. Embora seja uma adição criativa, a sensação da mecânica de construção de cidade é a de sentimentos mistos quando a gente coloca numa balança. Tem muita coisa boa ali, mas ao mesmo tempo falham em atingir um verdadeiro potencial devido às limitações de progresso e de perspectiva. E quem sabe é uma coisa para eles melhorarem no eventual Octopath Traveler 3? Octopath Traveler 0 também traz um sistema chamado de Path Actions, ou seja, você tem ações individuais a realizar com vários NPCs aleatórios do mundo. Praticamente todo NPC interativo no game permite que você chegue perto dele, aperte Y, já que eu tô jogando no Nintendo Switch 2, e aí, dependendo do personagem, você tem ações como saber mais sobre eles, lutar, comprar, impressionar, entreter ou até mesmo contratar, o que permite que você contrate NPCs aleatórios para aparecer nos combates como uma espécie de summon ou invocação, só que por um número limitado de vezes. Deixa eu explicar. Você chega na cidade e tem ali na pracinha um tiozinho. Aí você chega perto dele, aperta o botão, contrata ele, seja impressionando ele, lutando contra ele ou pagando uma quantia de dinheiro, e ele entra na sua equipe como uma espécie de invocação, como uma espécie de magia, como uma espécie de poderzinho. Durante a batalha, você pode ir ao menu e invocar o ataque desse cara. E ele vem, faz o que precisa fazer e vai embora. E digamos que esse cara permite que você faz isso por 3 vezes. Depois que você fizer isso 3 vezes, ele vai embora e você tem que contratar ele de novo se você quiser assim, tá? Essas ações são interessantes porque dão um ar de importância maior aos NPCs do jogo. Eles não ficam ali somente para compor um elemento da cidade, eles são muito mais interativos e é legal. No entanto, podem ser um pouco confusas às vezes, especialmente no início, até você entender como que isso funciona. Isso porque certas missões vão requerer que você use desse sistema e o jogo nem sempre faz um bom trabalho para poder te avisar como é que faz. Por exemplo, uma das primeiras missões que eu me embananei todo com isso foi quando eu encontrei um personagem aleatório numa cidade dizendo que era um produtor de vinho e queria vender o último barril dele, mas não achava ninguém pra comprar. Eu avancei mais no game, umas 3 cidades depois, eu achei um cara falando que tinha saudade do vinho daquela cidade e que adoraria comprar mais, mas não achava quem vendia. Era quem a gente tava procurando, né? Aí, como todo JRPG, eu pensei que somente conversando com o personagem inicial, agora que a gente achou o cara que ia comprar, a missão ia resolver. Aí eu dei fast travel até a cidade lá do cara, falei com ele, nada aconteceu. Voltei na outra cidade onde tava o outro NPC, falei com ele, nada aconteceu. A missão simplesmente não avançava, não resolvia. Foi só depois de um bom tempo tentando entender como é que eu tinha que fazer, eu percebi que pra missão resolver, eu precisaria ir além do que simplesmente falar com esse personagem. Eu tinha que chegar até o comprador, apertar o botão da Path Action, recrutar ele como uma invocação pro meu time, pra depois voltar ao NPC que tava vendendo o vinho na outra cidade. E assim é como o jogo faz pra você transportar um NPC de um lugar pro outro. Você bota ele na sua equipe ali com um convite, alguma coisa assim, e leva ele lá. Aí quando ele tava na minha equipe, eu fui conversar com esse cara que tava vendendo o vinho, ele apareceu ali do meu lado e a ceninha continuou. Ele apareceu, falou que queria comprar, etc. E a missão se resolveu, tá? Outras missões só ativam quando você usa o Path Action Inquiry, que é uma espécie de saber mais sobre aquele NPC. Outras vão exigir que você tome o item à força, usando o Path Action Lutar. E eu decidi falar sobre isso aqui nesse vídeo porque, mesmo amando JRPGs desde que eu me entendo por jogador de videogames há milhares de anos atrás, eu encontrei certa dificuldade para entender como é que essa mecânica funcionava aqui em Octopath Traveler 0. A boa notícia é que, uma vez que você entende, você pega o jeito e ela passa a não ser mais problema, tá? No geral, Octopath Traveler 0 tem sido um excelente entretenimento, eu tô adorando passar meu tempo naquele mundo. O combate é gostoso demais, frenético, os personagens da história principal são instigantes o suficiente para me levar adiante até agora, pelo menos. Como eu falei, eu tô com cerca de 20 horas de jogo
e um pouco preocupado porque meus personagens estão no nível 28, por assim dizer, atualmente. Se você conhece JRPGs, deve saber que todos eles possuem um certo ritmo escondido, por assim dizer, onde o nível dos personagens geralmente vai conseguir te indicar onde você tá na história. E geralmente é assim que funciona. Até o nível 20 você tá ali meio que no começo, do nível 20 até o 40, 45 você tá meio que pro meio do jogo, o 45 até o 60, 65, 70 você já tá aí pro final do jogo. Acima de 65, 70, acaba sendo conteúdo de pós-game. Aí você vai lá e de repente você chega até o nível 99 ou 100, dependendo do jogo. Se eu tô no nível 28 com 20 horas de jogo, eu imagino que eu ainda nem cheguei na metade do game. O que pode indicar ser um jogo enorme, galera. Eu não sei ao certo, mas isso pode ser bom ou ruim, dependendo do tipo de jogador que você for. E se o jogo for realmente longo, vai restar a gente analisar e ver se a história e a jogabilidade conseguem segurar o jogador até o final, sem parecer que ele tá se arrastando, coisa que muitas vezes vai ficando difícil de fazer. Vale lembrar que Octopath Traveler 0 é um daqueles RPGs com sistemas pensados para evitar ao máximo que o jogador fique overlevel, ou seja, que ele passe horas farmando em algum lugar para ficar muito mais forte do que o que o jogo quer que você esteja em determinado momento da história principal. Se você enfrenta inimigos no seu nível em Octopath Traveler 0, você ganha uma quantidade de experiência ok, e talvez até baixa, tá? Se você consegue derrotar inimigos de níveis superiores ou importantes para as missões principais ou paralelas, você ganha uma boa quantidade de experiência. Mas se você começar a enfrentar inimigos com um nível um pouquinho mais baixo que o seu, você já começa a ganhar pouquíssima experiência. Isso faz com que você sempre esteja com um nível parecido com o que as missões vão exigir. Talvez 1, 2 ou 3 a mais ali, se você explorar muito. Aí, a importância de fazer missões paralelas e daí a triste constatação de que elas, no geral, não são tão empolgantes assim. Até agora, eu tô bem engajado com o game, apesar de tudo isso que a gente falou. Vamos ver se o jogo se mantém assim, porque se for o caso, eu vou estar diante de um dos JRPGs mais legais do ano. Para finalizar, mais uma vez, eu preciso reclamar do fato que a Square Enix esqueceu do Brasil na localização. Octopath Traveler 0 é um jogo denso, com bastante texto, bastante história, então requer o completo domínio do idioma por parte do jogador. Assim como reclamamos no vídeo de Final Fantasy Tactics The Evilest Chronicles e no vídeo de Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake, mais uma vez, a gente tem que reclamar aqui da ausência do português brasileiro na tradução do jogo. É dever da empresa entregar de forma oficial a tradução dos seus jogos. E ao não traduzir esses games para o nosso português, acaba que fica meio evidente que a Square Enix não parece enxergar o mercado brasileiro como importante para esse tipo de jogo, o que é uma pena. Vamos torcer para que, eventualmente, isso se resolva e a gente passe a ter esses jogos incríveis que ela produz em português brasileiro. Até lá, fica difícil demais recomendar esse jogo para brasileiros que não falam inglês ou japonês, já que o game aparentemente só tá disponível nesses dois idiomas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir até o final. Se você viu até aqui, você é incrível, maravilhoso, valeu mesmo. E se você gosta de vídeos assim, com mais opinião, ou às vezes até review quando a gente zera o jogo, eu deixei a playlist com nossas reviews e opiniões, primeiras impressões de jogos, lançamentos. Deixa o seu like, compartilha com um amigo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!